E a nossa terceira questão de hoje é também da prova de 2021 para nível 1. Janaína desenha quadrados formados por quadrados menores, cujos lados têm medidas inteiras. Por exemplo, a figura mostra como Janaína desenhou um quadrado de lado 4 formado por 10 quadrados, sendo que 2 tem lado 2 e 8 tem lado 1. Então, repare aqui na figura que Janaína fez, ó. Esses dois quadrados maiores têm medida 2 aqui, ó. Medida 2, um número inteiro. E esse quadradinho menor aqui tem medida 1. Então, se eu coloco aqui, ó, 2 mais 1, a medida desse lado é 4. Como é um quadrado, aqui também é 4, ó, você repara, esse aqui também é 4, esse aqui também é 4. Então, ela conseguiu formar um quadrado de lado 4 usando 10 quadrados. Ó. Aqui são 4 pequenos, mais 4 pequenos, 8 pequenos. E 2 maiores. Então, ao todo, 10 quadrados. Sendo que 2 tem medida 2, que a gente já comentou, e os outros 8 têm medida 1. É isso. Agora, vamos para o item A da questão. Mostre como Janaína pode desenhar um quadrado de lado 3, formado com a menor quantidade possível de quadrados menores, com lados de medidas inteiras. Então, se é medida inteira, o menor lado vai ser 1, porque a medida tem que ser inteira. Então, ele quer saber qual é a menor quantidade de quadrados de lado 1 que você pode desenhar, desde que o seu quadrado final tenha lado 3, tem medida 3, né? Então, ela colocou aqui, ó. Mostre como Janaína pode desenhar um quadrado de lado 3, de medida inteira. Então, o lado tem que ser 3, ele já colocou aqui delimitado para nós. Então, eu tenho algumas formas de compreender isso, ó. Se o lado é 3, eu posso usar um único quadrado de lado 2 e todos os outros quadrados de lado 1. Então, eu posso fazer das seguintes formas, eu posso fazer da seguinte forma, ó, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, são algumas maneiras que eu encontrei para responder essa questão. Ó. Se eu coloco o quadrado de lado 2 aqui com esse vértice aqui à esquerda, aí eu completo aqui, ó, todos os quadrados de lado 1. Então, eu tenho um quadrado de lado 3, formado por um quadrado de lado 2 e 1, 2, 3, 4, 5 quadrados de lado 1. Mas eu posso fixar o vértice à direita também, do quadrado maior, que é o de lado 2, e colocar os 5 quadrados menores à esquerda. Mas também posso colocar à direita, mas com o vértice aqui embaixo, ó, e colocar os 5 aqui do lado esquerdo. Ou o contrário, colocar à esquerda com o vértice aqui embaixo, o quadrado maior, e os outros 5 à direita. Então, qualquer uma dessas formas que você explicar estão corretas para responder o item A. Ó. Mostre como é possível ela desenhar um quadrado de lado 3, formado com a menor quantidade possível de quadrados menores. Essa menor quantidade possível seriam 5 quadrados de medida 1, né? Ela colocou lá os 5 quadrados de medida 1. E aqui eu expliquei direitinho o que eu expliquei, né? Deixei por escrito, porque lembra que a gente combinou que as questões da segunda fase a gente tem que justificar o que a gente faz? Então, eu coloquei a justificativa aqui para que você, né, possa escrever da forma que você achar conveniente o que você compreendeu pelos desenhos aqui. Então, o item A está resolvido. Vamos para o item B. Agora, o que a Janaína quer, né? Janaína quer desenhar um quadrado grande, formado por um quadrado de lado 3, alguns quadrados de lado 2 e a menor quantidade possível de quadrados de lado 1. Mostre o quadriculado ao lado, como Janaína pode fazer esse desenho. Então, o desenho vai explicar o que a gente vai fazer, mas nada impede que você descreva o que você fez, né? Então, a gente vai fazer nesse desenho aqui, ó. Ele vai usar apenas um quadrado de lado 3. Eu usei ele aqui, coloquei em cor um cinza mais escuro. Os de lado 2 eu coloquei um cinza mais claro. Então, eu usei um quadrado de lado 3 e 3 quadrados de lado 2, porque ele falou que são alguns. Ele queria só um quadrado de lado 3 e alguns de lado 2. Então, eu usei 3 de lado 2.
Dessa forma, eu fico com 4 quadradinhos de lado 1, então a menor quantidade. Mas a posição aqui, eu posso mudar também a posição dos quadrados de lado 2. Eu posso colocar eles nessa posição da imagem, ó, e aí eu vou ter 4 quadrados de lado 1, que é a menor quantidade. Então, aqui eu explico e justifico por que a gente consegue encontrar, porque se eu quero o quadrado de lado 5, eu já tenho que tirar, né, esses 9 quadradinhos aqui, ó, que formam o quadrado de lado 3, né? Então, eu já tenho que tirar essa parte aqui, o que vai me restar uma quantidade para eu colocar quadradinhos de lado 2. Lembrando que o quadradinho de lado 2 tem área 4, e o quadradinho de lado 3, ele tem área 9, né? Porque 3 vezes 3 é 9. E eu fiz essas justificativas aqui, ó. De 25, que é a área total do quadrado 5 por 5, eu tiro a área 9. Então, eu vou distribuir agora o restante em medidas, né? Onde os meus quadrados têm área 4 e o quadrado menor tem área 1. Então, eu justifico aqui e as imagens eu deixei aqui para vocês, tá certo? Então, o item B também já está resolvido. Agora, vamos para o item C. Janaína quer desenhar um quadrado de menor lado possível, formado por 13 quadrados de lado 1, e os outros quadrados maiores com lados de medidas inteiras. Mostre no quadriculado ao lado como Janaína pode fazer esse desenho. Então, a gente vai mostrar para vocês, né, essas possibilidades. Então, eu tenho várias possibilidades desse desenho. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3 quadrados de lado 2, e vamos contar quantos de lado 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É 13, porque ele fala no enunciado lá da questão que ele quer que você tenha esses 13 quadrados de lado 1. Então, por isso que a gente conseguiu nessa figura 1. Mas nessa figura 2 aqui, eu também consegui os 13. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadrados de lado 1. E os 3 de lado 2. Aí só vou mudar a posição desses quadrados de lado 2 e a posição desses quadrados de lado 3. Deixei algumas possibilidades aqui para nós. E é isso, a justificativa está aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho, né? Por que eu encontrei? Novamente pela área, tá, gente? Porque se ele quer desenhar um quadrado, né, usando 13 quadrados de lado 1, então, e ele quer que você complete o desenho, aqui eu vou por área também, ó. A área do quadrado 1, 1 vezes 1 é 1, então é uma unidade de área, né? Então, por isso que de 25 eu tirei 13, sobraram 12, e aí eu vou distribuir em quadrados de lado 2, para a gente poder completar o desenho. E essa questão, então, está inteiramente resolvida. Espero que tenham compreendido.